Olá, vamos começar a apresentação do trabalho sobre a encefalopatia espongiforme bovina. Eu sou a Mariana e além de mim também compõem o grupo a Jennifer, a Mariane e a Letícia. Iniciando pela origem das encefalopatias espongiformes transmissíveis, que é de onde deriva a encefalopatia bovina. Elas são, então, um grupo de distúrbios neurológicos progressivos que são transmissíveis e afetam muitas espécies de animais e também os humanos. Nos animais, de modo geral, essas doenças podem ser mais conhecidas como o SCRAP nos ovinos e nos caprinos e a encefalopatia espongiforme bovina dos bovinos, mas também existem variantes em alces, visons, felinos e ungulados. Essa doença é causada por um prion no bovino, uma isoforma anormal de uma proteína. Ela é resistente ao calor, aos desinfetantes, à radiação e à protease. Então, mais adiante no trabalho, nós vamos explicar para vocês como que ocorre esse processo infeccioso no prion. A origem da doença pode ser explicada por algumas possibilidades. Acredita-se que tenha vindo de alguma variação do SCRAP dos ovinos ou do próprio bovino, em uma manifestação espontânea. A infecção se dá por meio da ingestão de alimentos contaminados com esse agente infeccioso. A transmissão aos bovinos ocorre por via oral e está relacionada com a alimentação baseada em rações feitas com farelo de carnes e ossos de carcaças e subprodutos de origem animal que estejam contaminados. A encefalopatia espongiforme bovina é uma doença infectante de longa incubação, em torno de 5 anos, causada por acúmulo de folhas beta de um tipo anormal de proteína priônica no tecido nervoso, gerando lesões com característica espongiforme, que leva à neurodegeneração progressiva, ou seja, perda neuronal e à morte, sem um método de diagnóstico preventivo. Então, a gente só descobre que esse animal está com a doença quando ele começa a manifestar os sintomas ou então depois que ele morreu e foi feita uma análise da causa da morte. A doença foi descrita pela primeira vez nos anos 80, nos rebanhos da Grã-Bretanha, principalmente rebanhos leiteiros, que são confinados e usam mais concentrados na alimentação. Foi um período em que houve uma epizootia, que é o equivalente animal das epidemias que nós conhecemos nos humanos, com dezenas de milhares de casos registrados nos rebanhos, que logo se espalharam por conta das exportações. Em 1996, houve a confirmação de que essa doença, até então restrita aos animais, estava sendo transmitida para os humanos por meio do consumo de carnes de bovinos contaminados, causando nos humanos uma variação da doença de Creutzfeldt-Jakob, e então ela passou a ser considerada também uma zoonose. O impacto econômico para conter essa doença na época foi muito grande, visto que a forma de evitar a transmissão ocorre principalmente por meio do abate dos animais que sejam suspeitos de estar com a doença ou que já estejam manifestando sintomas. Também é necessária a intensificação da fiscalização de carcaças nos frigoríficos, a mudança no sistema de processamento das farinhas ósseas. Atualmente não tem uma grande manifestação dessa doença, ela deixou de ser uma epidemia em curso. No Brasil, o Ministério da Agricultura evita a situação, fiscalizando a importação de ruminantes, seus produtos e subprodutos. Desde 1997, é obrigatória a notificação de suspeitas de doenças neurológicas em ruminantes em todo o país. A transmissão ocorre pela ingestão de farinhas de carnes e ossos de animais contaminados que foram utilizadas as carcaças para a produção de rações. A transmissão vertical, que é aquela que ocorre de mãe para filho, não é considerada significativa para a perpetuação dessa doença de forma epidêmica. Então, como ela é uma doença adquirida, ou seja, não ocorre transmissão embrionária da vaca para o bezerro. O que pode acontecer é que o bezerro adquira essa doença através de alguma exposição após o nascimento, principalmente de vacas infectadas que já estejam manifestando a condição clínica da doença, ou seja, que elas já estejam manifestando sintomas. A transmissão horizontal, ou seja, entre membros da mesma espécie,
é uma transmissão mínima, ela não ocorre a nível epidêmico. Apesar de os casos serem isolados e esporádicos, ela continua sendo relevante para a saúde humana. Nós temos aqui um esquema representativo de como ocorre esse ciclo de transmissão e algumas medidas de controle para evitar essa transmissão também. Então, a entrada do agente no país, que ocorre via importação de bovinos ou de alimentos que provêm de bovinos que estão contaminados, que contaminam os bovinos. Esse bovino contaminado, sem apresentar o sinal clínico, ele pode acabar indo para o abate, para o matadouro, seus derivados para as graxarias e então para a fabricação de rações com o farelo das carnes, dos subprodutos e dos ossos, que podem ser usados, então, nessas rações que podem ser usadas para alimentar outros ruminantes. Então, assim que pode ocorrer essa transmissão. Um bovino infectado, que não apresenta o sintoma clínico, ninguém sabe que ele tem a doença, não há fiscalização adequada, e ele entra nessa cadeia produtiva de rações, que acaba alimentando outro ruminante que estava saudável e pode ocorrer de esse ruminante pegar a doença. Por isso, então, que é muito importante cuidar na alimentação para que os ruminantes não sejam alimentados com certos produtos de origem animal que podem ser prejudiciais. A explicação do quadro clínico. O sistema nervoso é essencialmente um sistema de reação. Ele é adequado para a recepção de estímulos internos e externos, e a sua tradução em atividade e consciência. Sendo assim, ele depende da integridade tanto das vias aferentes quanto eferentes. Essa função de integração e tradução, com frequência, torna difícil determinar em um animal doente se as anormalidades estão presentes no sistema nervoso, no sistema musculoesquelético ou no estado ácido-base, eletrolítico e energético. Sendo uma doença do sistema nervoso, os sintomas principais afetam diretamente a postura e marcha, percepção sensorial e estado mental, assim como vamos ver no vídeo a seguir para ilustrar melhor. Nota-se ao visualizar o vídeo a dificuldade do proprietário e até do médico em chegar a uma precisão do diagnóstico, fazendo com que a doença se confunda com, por exemplo, o medo de um aparelho novo ou um puro comportamento atípico do animal, como foi o caso do vídeo que o proprietário achou que era isso. Vemos também os principais sintomas que podem acometer a vaca: o ranger dos dentes, a hipersensibilidade ao som, toque e luz, ataxia, mudança de comportamento, o isolamento, medo e agressividade, tremores musculares e a morte do animal em 100% dos casos. A encefalopatia espongiforme bovina é causada por um prion, que é uma partícula proteica infectante que não possui material genético, nem DNA, nem RNA. E segundo estudos, ele se replica pela conversão de proteínas celulares normais, alterando a estrutura espacial delas, em cópias de prions. Esse agente infeccioso ainda é pauta de debate nas áreas científicas. No entanto, a teoria mais aceita defende que esse prion deriva de uma proteína normal, identificada ali no desenho por PRPC, proteína normal, então, da membrana celular, que é sensível à protease e está presente na maioria das células, todavia está de maneira predominante no sistema nervoso central. O prion, identificado como PRP no desenho, é uma proteína celular normal, presente em diversos tipos celulares, incluindo músculos e linfócitos. Entretanto, o agente infectante apresenta preferência pelo tecido neural. Então, foi proposto denominar a fórmula celular não patogênica de PRPC, que é predominantemente alfa-helicoidal, e a forma infectante patogênica de que é beta-helicoidal de PRPSC, originada da denominação SCARP. O PRPSC interage com o PRPC, transformando ele em PRPSC, ou seja, a forma patogênica interage com a não patogênica e transforma ela em patogênica. Dessa maneira, ao ser inoculado ou ingerido,
um PRPSC se replica no tecido linfóide, nas placas de Peyers, células dendríticas foliculares, onde fica por um longo período, no momento em que ele ganha acesso ao sistema nervoso e se replica, ocorrendo a conversão, então, do PRPC em PRPSC, causando a doença. Dentro das encefalopatias espongiformes transmissíveis, existe uma que acomete humanos, que é a que causa a doença de Creutzfeldt-Jakob. E a encefalopatia espongiforme bovina, ela foi comprovada que é transmissível a humanos e ela causa uma variante dessa doença. Apesar da encefalopatia espongiforme bovina estar controlada, existem novas formas, que são as chamadas atípicas, que estão sendo diagnosticadas ao redor do mundo. Existem 2 prions atípicos em bovinos, um com um peso molecular mais elevado que o prion clássico da encefalopatia espongiforme bovina, que é denominado de imunoblot, que causa a encefalopatia do tipo H. E outro com um peso molecular mais baixo que o da encefalopatia clássica, que causa a encefalopatia do tipo L. Atualmente, a hipótese mais aceita é que essas 2 formas atípicas surgiram espontaneamente em bovinos, como enfermidades genéticas. E após, então, entrar na cadeia de alimentação bovina, uma dessas 2 formas pode ter dado origem à encefalopatia espongiforme bovina clássica. No sistema nervoso central, foram observadas diferenças na distribuição do agente da encefalopatia espongiforme bovina dos tipos L e H em relação à forma clássica apenas na região do encéfalo. Então, ele acaba afetando mais as regiões rostrais do encéfalo, especialmente no córtex frontal. Para se diagnosticar a encefalopatia espongiforme bovina, pode ser usadas técnicas de análise de sintomas, histopatologia e a detecção do prion infectante por imunocitoquímica. Para o diagnóstico de imunocitoquímica, é preciso amostras do tronco encefálico fresco. E para a histopatologia, é preciso que o cérebro esteja fixo em formol. Isso inclui o mesencéfalo e o bulbo. Infelizmente, até a data deste trabalho, não há tratamento efetivo para a encefalopatia espongiforme bovina. Após o diagnóstico da doença no animal, o mais indicado é a realização da eutanásia e o seu corpo deve ser incinerado em local apropriado que contenha incineradores certificados pela vigilância sanitária. Existem 2 formas de se manter o controle da doença em rebanhos, a vigilância passiva e a ativa. A vigilância passiva foi usada em muitos países. Com apenas a suspeita da doença, ocorre o abate compulsório do animal, além do descarte do corpo para incineração. Já a vigilância ativa é direcionada para animais alvos que manifestem doenças neurológicas, suspeita de raiva, mas negativo para a doença de raiva, bovinos caídos e a categorias de abate emergenciais, e uma proporção de bovinos com mais de 2 a 2 anos e meio, dependendo dos países, que são encaminhados para o abate para consumo humano. Em suma, o processo de vigilância ativa é definido por a investigação e a notificação de doenças nervosas em ruminantes, a realização de testes de diagnósticos em populações bovinas específicas, além de que a vigilância de abates importados de países em riscos para a encefalopatia espongiforme bovina deve ser muito mais rigorosa. Uma curiosidade, esse ano, em setembro de 2021, aqui no Brasil, foi identificado 2 vacas com a encefalopatia espongiforme bovina, uma em Mato Grosso do Sul e a outra em Minas Gerais. Foi uma manifestação do prion da forma atípica. Não foi utilizado a farinha de carne e osso e os animais foram abatidos. Não houveram outros casos, além de que não há riscos de contaminação para humanos ou outros rebanhos. A classificação internacional do Brasil para a encefalopatia espongiforme bovina continua sendo como risco desprezível.
Estas foram as referências que utilizamos neste trabalho. Agradecemos a atenção de todos e ao professor Bruno César Feltz. Cuidado que a vaca tá louca.